Então, vamos lá, gente. Gostaram dos vídeos, né? Do vídeo que eu fiz sobre o CFO da PM, como eu estudaria no CFO da PM. E agora eu vou trazer aqui, né, como eu estudaria para o cargo de técnico administrativo do Superior Tribunal Militar, os que já saiu aí, a prova foi adiada, né? Então ainda dá tempo. Deixa eu abrir aqui o material, como eu estudaria para este cargo de técnico, tá? Vamos ver se a gente consegue compartilhar aqui a tela. Reduzir aqui. Agora lá é óbvio, né? Está entrando aqui nesse mundo do YouTube agora, então eu conto com você. Se inscreve no canal, compartilha e curte aí, tá? Não é praxe, eu estou entendendo como é que funciona isso aqui agora. Então, conto com você, literalmente. Então, bora lá, meu povo. Vamos lá. Vamos para o que interessa. Sem eira nem beira. Vamos lá. Cargo aqui de técnico administrativo, cargo 8, tá bom? Nós vamos ter aí, literalmente, 50 questões básicas, prova CESP, Sebrasp, naquele modelo maroto, certo e errado. E, na parte específica, nós vamos ter ali 70 questões, tá? Eu organizei aqui, como eu estudaria, é óbvio, não vou organizar peso, não vou montar um cronograma, tá? Porque isso depende do peso das matérias e como você, né, avalia cada matéria no seu estilo, tá? Mas vamos lá, língua portuguesa. Como é que eu estudaria esta danadinha? Literalmente, eu estudaria assim, os 10 principais assuntos que mais são cobrados no CESP, né? CESP, Sebrasp, que são o quê? Né? Você vai ter que entender quais são os 10 principais assuntos. A tua prova vai ser composta de pelo menos metade dela, da prova de português, interpretação de texto. Então, você tem que ler muitos livros, tá? Coloque aí 10, 15 minutos de leitura de livros, livros de história mesmo, né? Na tua vida. Hoje eu estou lendo 4 livros juntos, né? Passo de um, vou para outro e tal. E uma é de história, que é 1984. Tá? Os outros 3 não é tanto de história, sim, conta histórias também, mas não é essas histórias literais, né, que eu estou te contando. Então, a literatura é importante para isso, para você ganhar volume, melhorar a tua interpretação e também fazer a prova mais rápido. Tá? Você consegue compreender melhor o que as questões estão falando a partir do momento que você tem um hábito de leitura. 10, 15 minutos por dia é mais que o suficiente. Então, os 10 principais assuntos que mais cobram no CESP. Você tem que mapear. A gente faz aqui, eu tenho um mapeamento dos 10 principais tópicos, mas, por exemplo, colocação pronominal é um dos tópicos que são cobrados no CESP, pontuação, as regras principais de pontuação, pronome relativo, sempre é cobrado. Então, assim, são assuntos, concordância verbal, são assuntos que, de fato, estarão na sua prova. A oração subordinada, adverbial, com certeza, tá? Então, são assuntos que estarão ali na parte gramatiqueira. Então, eu estudaria, assim, os 10 principais assuntos que mais caem, fazendo, né, 2 provas por semana, colocando as erradas no ranking e fazendo a revisão diária dessas questões. Então, daria em torno de várias provas do CESP, tá? Mas primeiro, pegando e estudando estes assuntos. Como é que eu estudaria estes assuntos? ChatGPT, inteligência artificial, ou aulas do YouTube específicas para cada assunto. Colocação pronominal, então, colocação pronominal para o CESP. Colocaria lá no YouTube um vídeo um pouco mais rápido para pegar, tá? Na legislação, a gente tem várias legislações aqui, tá? Então, eu quero trazer aqui em cena aqui 8457, a parte de regimento interno do STM, essa parte mais de sustentabilidade, assédio moral, que caiu, inclusive, recentemente no CNU, e vem sendo cobrada em vários concursos, resoluções do CNJ, que são importantes, a questão das carreiras do Poder Judiciário. Como é que eu estudaria essas leis? Né? A primeira, né, a 8457, leitura e exercícios. Né? Se não tiver, eu faria todos os exercícios que tem nos últimos 5 anos dessa lei. Se não tivesse, eu já, depois de fazer a leitura da lei seca, colocaria essa lei seca lá no chat GPT e pedia para ele fazer 50 questões de certo ou errado, pegando toda a lei. Tá? A mesma coisa aqui, na parte de regimento, como é grande o regimento, tá? Eu ia ver a parte mais resumida do regimento, de verdade, eu ia pedir para uma inteligência artificial fazer um resumo, tá? E estudaria partes da lei seca que já foram cobradas, faria 30 exercícios semanais, dividindo, fragmentando, pegaria partes dessa lei,
ChatGPT, faz 30 questões para mim dessa aqui, e as erradas eu colocaria no ano, tá? Sempre assim. É sempre uma forma de estudar. Sempre assim. 8.112, regimento jurídico, só por questões eu estudaria, tá? E aulões dos professores, bem como a 9784. 974 dá para ler porque mais a 8.112 é grande. Então eu faria só exercícios dos últimos 2022, 23, 24, 25, mais que suficiente, esgotaria ali os exercícios do 8.112. E 9784 também, tá? Não tem muito segredo isso aqui não. Tá aqui, ó, 30 questões semanais, errou, coloca no ranking, e tá tudo certo, e vai revisando. E o restante da legislação faria igual eu fiz para o regimento da STM, só que eu reduziria a quantidade de questões. Né? No regimento da STM, eu teria 30 questões, eu colocaria 15 por semana, tá tudo certo. A parte de ética, não tem o que fazer, é questões. Questões, questões, questões. Eu faria questões. Eu posso até incluir aqui, ó, 2022 a 2025, de ética, pegando todas essas leis aqui, tá? Você está vendo que a 8429 está no meio do código de ética? Tudo bem, não tem problema. E eu faria várias questões aqui durante a semana. É que eu colocaria um tempo de estudo, assim, 2 horas no máximo, se eu tivesse uma carga alta, e só por questões, só estudaria. Se errada, coloco. A parte de direito constitucional, eu faria o seguinte, tá? É um esmiuço bem grande, tá? Então, eu faria o quê? Leitura da lei seca, mais 20 questões por tópico. O que é o tópico? Isso aqui, ó. Conceito, objetivo, elementos e classificação. Isso aqui não tem leitura da lei seca, né? Porque não tem isso lá na Constituição. Mas eu pegaria o quê? Uma parte do PDF e relembraria esses conceitos, porque é parte de classificação das constituições, os tipos de constituições, os objetivos, os objetos, coisas mais simples. E isso daqui, eu dava uma lida, pedia para a IA realmente fazer um resumo para mim, depois ia para as questões, ou você pode também ir direto para as questões. Sim. Tá? E, enfim, é assim que eu estudaria, tópico por tópico, tópico, e assim por diante, beleza? Fazendo 20 questões por tópico, errando a questão, colocando. A parte do tópico que eu chego, que tem a leitura da lei seca, eu leria. É óbvio, lá no finalzinho, depois de ter fechado o direito constitucional, eu começaria a ver julgados, interpretações novas do STF, assim, de alguns assuntos focados dentro das carreiras militares, né, para, não só do STF, mas também do Supremo Tribunal Militar, focados dentro das carreiras militares que têm junção com o constitucional. E aí tem alguns de professores específicos, porque a tendência é que tenha uma ou outra questão de jurisprudência, tá, ou julgados. Mas é lá no final, depois de encerrar o estudo. Direito Penal Militar, sem dúvida, a aula do Leandro Antunes, a fera, né, toda a PM, DF, sem sombra de dúvidas, estuda pela aula dele, e todos os exercícios do PDF dele, errou a questão, coloca no Anki, e você vai gabaritar tanto processual penal como direito penal. Processual penal militar. É com ele. Pronto. Não tem outro erro. Viu o tópicozinho, faz 20, 30, 40, 50 questões, coloca as erradas no Anki e segue. Você está vendo que a parte de processo penal é pequena. Tá? O processo penal militar é bem pequeno. Aqui não é tão grande, e é de boa, então você dá para ir por videoaula, por PDF, mas esgota todos esses PDF e colocar as erradas. Isso aqui é sucesso da Bahia. Parte terceira. Nós vamos ter arquivologia. Na minha opinião, o professor Elvis é o melhor professor de arquivologia que existe. Você assistindo a aula dele. Ou, eu não sei se ele tem PDF, eu já vi videoaula dele. Se você assistir a aula dele, você vai ver que você acerta tudo. Tá? Então, viu um tópico da aula dele relacionado ao assunto, faz de 20 a 30 questões, colocando as erradas no ranking, tá? Na hora que você está vendo a videoaula dele, não precisa anotar tudo, pelo amor de Deus, tem muita coisa que é associativa. Anota uma coisa ou outra e deixa a aula seguir assistindo no 1.5 ou mais. Uma forma de você treinar o teu ouvido a uma velocidade maior de estudo é você colocar numa velocidade grande que você às vezes acha que não consegue acompanhar. Vou dar um exemplo. Coloca no 3. 3,5. Professor, mas não tem. Tem um plugin chamado Speed Video Controller. Acho que é assim.
você instala, principalmente no Google Chrome, e você consegue, infinitos aí, aumentar a velocidade de todos os vídeos. E aí você coloca no 3, voltando, coloca no 3, e depois reduz. Coloca no 3, escuta por 1, 2 minutos, você não vai entender bulhufa, depois você coloca no 2, o 2 vai ficar com 1, ou no 1,5, ou no 1,8, vai ficar normal. E você consegue avançar melhor nos assuntos e compreender melhor. Tá? E aí, como é que eu estudaria? Nesse formato, tá? Assistindo as aulas do Elvis. Ó, se eu tivesse muita dificuldade de assistir as aulas do Elvis, mas como o tempo está corrido, o melhor é 30 questões por tópico, questões do CESP, erradas no Anki e revisão diária, porque tu meio que está estudando para engenharia reversa. Teve dificuldade no assunto? Vai lá para as aulas do Elvis. Nunca vi arquivologia? Vai para as aulas do Elvis e vai fazendo os exercícios. Tá? Fechou? Gestão de pessoas. Gestão de pessoas não é minha praia, mas é algo que é cheio de teoria, cheio de disso, daquilo e de me diz. Tá? É uma parte bem chatinha e maçante. Eu estudaria por PDF. Não mal. Lendo o PDF e depois fechei o PDF. Cada PDF 30 questões. Erradas no ano, revisão diária. Ah, tá, noções de administração financeira orçamentária. Na minha opinião, isso é uma opinião pessoal minha, não tem professor melhor do que esse cara aqui. Lance Ferreira. Acho que é Ferreira. Eu sou do Gran. Foda. Eu odiava a AFA. Eu fiz uma pós e ele era um dos professores. Você vai gostar de AFA. Estudem AFA por PDF, fazendo 30 questões por tópico. Ou, se você tiver muita dificuldade, pode assistir todas as videoaulas do ano. Você vai destruir esta, literalmente. Lembrando, LRF é muito grande. Então, o custo-benefício de ver LRF agora é baixo. Veja primeiro todas as outras. Aqui, tá? Para no final, ainda bem que veio na ordem, se der, tu vê a LRF, é grande. Tá bom? Às vezes não tem tempo. Aí, se não conseguir ver a LRF, veja através de resumos ou de questões. É assim que eu faria. Direito administrativo. Maravilha, direito administrativo. Questões. Tá? Vai lá, questões, tá? Faz o estudo de engenharia reversa, coloca as erradas no banco e vida que segue. Gestão de contratos, parte de licitação. Vai ter uma grande quantidade de questões na sua prova, tanto para técnico como quem vai fazer analista administrativo, o cargo de se eu não me engano. Por quê? Porque é o que os órgãos querem, pessoas que sabem fazer licitações, isso é maravilhoso. Tá? Então, leia todo o 14133 e o decreto 11462, não tem para onde fugir. Tá? Seguindo as estratégias, eu dei uma aula de como ler, estudar a lei seca. Tá? Então, é uma estratégia também. Você vai ler essas leis, seguindo essas estratégias. Ao finalizar cada tópico dessas leis, porque tem tópicos separados, né? São 30 questões. E aí, o que eu estou falando? Essa parte conceitual aqui, ó, você já pode ir direto para as questões que você consegue matar. Beleza? A parte conceitual que eu falo é isso aqui, ó. Conceitos e princípios. Bom, contratação direta, modalidades, tipos e aspectos procedimentais é grande, tá? Então, mas veja tudo isso, a lei seca e o decreto você vai ter pelo termo. Tudo bem? Quando a gente fala de elaboração e fiscalização de contratos, a gente já está falando lá no final da parte da licitação, que é a lei dividida em duas, a parte de contratos. Então, você vai ter que ler a parte contratual, tá? Não tem outro jeito. Fazendo todo esse trabalho que eu falei aqui, a forma como eu estudei. E as penalidades, inclusive quando teve, né, a mudança da 8.666 para 14.133, a única que já entrou em vigor de forma imediata foi a parte de aplicações de penalidades e sanções administrativas correlacionadas à lei de licitações. A 14.133 demorou um pouco para entrar, de fato, em vigência no ordenamento jurídico de uma forma ampla, né? Teve um prazo, uma latência, que eu não vou lembrar aqui, quantidade, se você for um ano, dois, agora não. Mas a parte de penalidades, não. A sanção já começou a entrar em vigor de imediato, lá em 2021. Então, assim, você vai ter que ler ali. Literalmente, você vai ter que praticamente ler esse, tá? E fazendo várias e muitas questões, colocando as erradas no ar.
Recursos de materiais, eu ia só por questões, tá? Questões do CESP, 2022, 23, 24, erradas no ano, revisão diária. Assim que o teacher estudaria para o cargo de técnico, tá? Judiciário, área administrativa, do nosso querido STM. Lembrando, faça simulados. Vou colocar aqui que são questões. Beleza? Então, é isso. Não esqueça de deixar o seu like. Tamo.